Impossível a gente não notar que a temática da liturgia desse domingo é o perdão. O perdão aos nossos irmãos e irmãs. Fica bem evidente que nós rezamos, que nós pedimos, em cada Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse evangelho que nós acabamos de escutar nos deixa bem claro a necessidade de perdoar sempre. Pedro, muito apegado a ser justo, quantas vezes eu preciso perdoar? E a resposta de Jesus não é para fazer o cálculo 70 vezes 7 e ver quanto dá, e aí pronto, vou começar a contar. Não, é perdoar sempre. Porque Deus os perdoa sempre. Algumas coisas que a gente precisa entender do perdão. Perdoar é sair perdendo. Perdoar é levar prejuízo dentro da nossa compreensão normal e comum das coisas. O empregado devia para o patrão perdoou a dívida ao empregado. Quem é que sai no prejuízo? O patrão. O empregado devia para o patrão. Seria justo se o empregado pagasse ao patrão o que ele devia. Mas o perdão é justamente isso. É abrir mão daquilo que lhe é de direito em favor do outro. Eu perdoo, contanto que não pise nos meus calos, mas aí é que está, é quando pisa nos teus calos que tem que perdoar. Ah, mas por que sempre eu saio perdendo? Porque quem perdoa sai perdendo, pelo menos na visão comum das pessoas, no dia a dia. Quando nós somos perdoados por Cristo, que dá sua vida por nós na cruz, quem paga toda a conta, quem leva todo o prejuízo do nosso pecado, é Cristo. Mas qual é o objetivo de Cristo ao nos perdoar? Nos ganhar. O valor maior que Ele pode ter, somos nós. Nós perdoamos porque queremos ganhar o nosso irmão e não queremos perdê-lo. Então, perdoar, sim, é sair perdendo. Perdoar não é esquecer. Às vezes as pessoas, mas eu não consigo esquecer aquilo que foi feito para mim. Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu gosto sempre de dar o exemplo, quando eu era adolescente eu tinha uma bicicleta verde, barra circular Monarch. E como adolescente a gente fica sempre inventando moda, né? E eu achei muito divertido sentar, ao invés de sentar no banco, sentar na garupa da bicicleta e sair andando. Porque eu achava que eu estava pilotando uma Harley Davidson. Um dia, descendo uma lombinha de saibro, quando terminou a lomba, lá embaixo, passei num buraquinho, baixinho assim, mas foi o suficiente para a roda dianteira da Harley Davidson levantar do chão e nós seguirmos caminhos separados, ela arrastando para um lado e eu arrastando para o outro no saibro. Encheu o meu joelho, fez uma ferida e encheu daquelas pedrinhas e da poeira do saibro. E aquilo começou a ficar ruim, começou a doer, começou a inchar minha perna, e eu tive que ir para o médico no final daquele dia, e demorou para curar, e doía para fazer o curativo, e doía para caminhar, doía para ficar parado. A coberta de noite, quando encostava ali, doía, mas curou. Até hoje eu tenho a marca no joelho, a cicatriz. Só que hoje eu ponho a mão no meu joelho e não dói mais. Hoje eu não sinto mais nada. Eu lembro de tudo o que aconteceu. Mas hoje eu não sinto mais dor.
quando alguém nos ofende, quando alguém faz a gente sair no prejuízo, quando alguém faz o mal para nós, a pessoa nos causa uma ferida. Perdoar significa permitir-se a si mesmo ser curado da ferida que o outro lhe fez. É ser livre da dor, é ser livre do sofrimento, e é ser livre daquela enfermidade gerada pela doença, pela ferida que o outro fez na gente. Ou seja, a gente vai lembrar o que o outro fez. Quando eu lembro da minha perna, chega a dar um arrepio na coluna, mas passou, hoje não dói mais. Então, perdoar é isso, é lembrar e sentir até um certo, mas eu não sinto mais dor, porque foi curado. Outra coisa importante no processo do perdão, não ficar ressentindo, é o que a gente ouviu na primeira leitura. O que é o ressentimento? É sentir de novo, ressentir. Sabe a criança quando se machuca e começa a cicatrizar a ferida, começa a criar uma casquinha em cima, né? E essa casquinha é o início da cura. Mas o que a criança começa a fazer? Começa a cavocar com a unha em cima, vai mexendo, mexendo, mexendo. Quando é daqui a pouco, está sangrando de novo. Ou seja, está atrasando, está dificultando a cura. Muitas vezes nós podemos também fazer isso com as feridas que os nossos irmãos e irmãs fizeram na gente. Ao invés de deixar quieto, ao invés de colocar remédio, o que nós fazemos? Vamos lá e vamos contar para outra pessoa. Pois é, e ele fez isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Ou seja, eu arranco toda a casca para expor a minha ferida para o outro, e eu fico sentindo, porque quando eu estou contando, eu estou sentindo de novo tudo aquilo que eu senti, e revendo tudo aquilo que eu senti quando o outro me machucou. E o que a gente está fazendo é retardar o processo de cura que deveria acontecer ali. Existe também o curativo para essas feridas que os outros nos causam. Na Igreja Católica, o grande curativo para as feridas que os outros nos causam é o sacramento da confissão. Ué, padre, mas foi o outro que errou? Sim. Mas o perdão é cura. Então, quando você vai confessar, ou quando eu vou confessar, eu confesso todos os meus pecados e ainda digo assim: e eu ainda não consegui perdoar aquele meu irmão por aquilo que ele fez. Eu ainda sinto dor. E o sacramento da reconciliação, junto com o sacramento da unção dos enfermos, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que ele é um sacramento de cura. Ou seja, ele é remédio, ele é curativo. Quantas mais vezes eu aplicar esse remédio sobre a minha ferida, antes a minha ferida há de ser cicatrizada. Ah, mas dói ter que falar lá na confissão que eu ainda não consigo perdoar. Sim, doía o meu joelho quando eu tinha que fazer curativo nele, mas era necessário. Era necessário para que ele pudesse cicatrizar. Ah, mas eu não consigo mais agir com aquela pessoa que me magoou, que me ofendeu, da mesma maneira que eu agia antes dela fazer isso para mim. Normal. Eu também não deixei de andar de bicicleta, mas nunca mais sentei na garupa da bicicleta. Eu sento no banco, que eu sei que ali é o lugar seguro para a gente andar de bicicleta. Se você agiu de determinada maneira e a pessoa acabou te magoando, te ofendendo,
Você não vai deixar de amar a pessoa, você não vai deixar de querer e fazer o bem para a pessoa, você não vai deixar de fazer o bem com essa pessoa para outras pessoas, mas de repente você não vai ter o mesmo relacionamento que tinha antes com ela, você não vai sentar na garupa da bicicleta. Você vai ter um relacionamento diferenciado, sem deixar de amar, sem deixar de ser presença de Deus também na vida dessa pessoa. É lindo o perdão, mas não é fácil. Não é à toa que Pedro queria um limite para dizer assim, bom, agora foi tudo que eu pude fazer, então de agora em diante que se exploda. Não, o perdão é difícil, mas esse é o caminho da salvação. O perdão de Deus para nós foi difícil, ou alguém duvida olhando para a cruz? Mas é a condição de ser amor, de viver o amor, é perdoar. Por isso, nesta manhã eu convido cada um de vocês que está aqui na igreja, que está em casa nos acompanhando, ou que vai ouvir esse vídeo depois, a que você tente lembrar aquela pessoa ou aquelas pessoas que te feriram, que te machucaram, que geraram uma ferida em ti. Exatamente essa que tu pensou que chegou a dar um... É essa aí. E nós vamos hoje pedir a graça de poder perdoar essa pessoa. Nós vamos rezar por essa pessoa e colocar ela sobre o altar junto do pão e do vinho, pedindo a graça de conseguir perdoar. Vai ser um curativo que nós vamos pedir para que o Senhor coloque sobre a nossa ferida. Talvez não seja uma pessoa, talvez seja uma situação que você viveu, que te feriu, que te magoou e que você vive até hoje com dor. Vamos colocar sobre o altar. Pode ser que seja uma realidade, às vezes, da própria família. Ontem, enquanto a gente pregava, me veio à tona quantas e quantas vezes, até principalmente as pessoas mais antigas, não se davam com um vizinho. E os filhos queriam ir lá brincar com os filhos do vizinho. Não, com aquele lá vocês não podem. E veio vindo aquela divisão, aquela mágoa, aquela ferida, sendo propagada de geração em geração, e vai chegando nas crianças. Outras vezes, realidades dentro da própria família, em que os filhos, por causa de uma herança, por causa de às vezes 2 ou 3 metros de terra, brigam entre si, não se falam, e aí os primos que sempre se deram bem e que gostariam de estar próximos uns dos outros, não podem. Fica aquela mágoa, e depois agora já são adultos essas crianças, e mesmo assim não têm um relacionamento ainda com os primos ou com os tios. Por quê? Por coisas que foram geradas, ou seja, por mágoas, por feridas que foram abertas, não pessoalmente, mas na família, na descendência, nos antepassados, e vai permanecendo essa ferida aberta. Então vamos rezar e vamos colocar no altar essas situações para que o Senhor nos ajude a curar, que a gente não leve isso para a nossa posteridade, para os nossos filhos, essas feridas, essas mágoas, essas dores, esses ressentimentos que vêm lá de trás. Vamos nós colocar tudo isso sobre o altar. Colocar as pessoas, as situações, as realidades, as nossas feridas, para que o Senhor, que transforma pão e vinho no seu corpo e sangue, o Senhor que transforma trevas em luz, que transforma morte em vida, possa transformar nossas feridas abertas em cicatrizes, possa transformar
os nossos rancores, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas em perdão. E com certeza, por esta palavra que o Senhor está nos colocando nessa manhã, pela Eucaristia que vamos receber e pela oração que nós fazemos em comum, todos nós vamos sair nessa manhã com o coração um pouco aliviado. Talvez não totalmente curado, porque tem algumas feridas que não é no primeiro curativo que ela vai sair curada, mas pelo menos com o alívio de ter essa ferida purificada, ter essa ferida remediada e colocado o curativo para que a gente possa progredir na cura e gradativamente ir alcançando a graça de ser liberto desse sofrimento. No instante de silêncio, meditemos sobre isso e coloquemos sobre o altar essas pessoas e realidades pelas quais estamos rezando.